Olá a todos, sejam bem-vindos para a nossa quarta conversa sobre linear B. Hoje eu vou falar um pouco sobre o deciframento desse sistema de escrita e eu resolvi dividir em duas partes para não ficar muito longo. Então a gente vai começar pensando algumas premissas, né, para a gente entender como é que funcionou um pouco, né? As tabuinhas de Knossos foram encontradas a partir de 1900. E aí a gente vai ter algumas publicações parciais, mas o material completo, e isso é importante para a decifração, né? Você ter acesso a uma quantidade considerável de material. A publicação completa das tabuinhas de Knossos só foi feita em 1952, então levou mais de 50 anos. As tabuinhas de Pilos só foram encontradas em 1939, mas logo em seguida começou a Segunda Guerra e aí elas foram guardadas num cofre e depois só foram resgatadas depois do final da guerra. E a publicação dessas tabuinhas, que é um material mais completo, né, foi feita em 51. Em 52, 54, foram encontradas as primeiras tabuinhas no sítio de Micenas, né, e já foram publicadas em artigos, né. Então, isso é importante porque o acesso ao material com um volume considerável para você fazer o deciframento só a partir da década de 50, só a partir de 51, 52. E também porque até 39, o linear B só foi encontrado em Creta. Então, se partiu de uma premissa de que era um sistema de escrita que registrava uma língua de Creta, ou não poderia ser grego, por exemplo, né? Poderia ser qualquer outra língua, uma língua que talvez desconhecida, que talvez não tivesse chegado na posteridade, ou de alguma outra família ali do Mediterrâneo Oriental. Então, isso é importante para pensar um pouco quais foram os caminhos para o deciframento do linear B. Quando a gente está falando de deciframento de um sistema de escrita, a gente pode encontrar três cenários, né? A língua é conhecida, mas não o sistema de escrita, que foi o caso, por exemplo, do persa antigo. A língua era conhecida, mas o sistema de escrita que os documentos foram encontrados, que era o cuneiforme, na época não era um sistema de escrita conhecido, né? Então, o persa antigo foi decifrado a partir de 1815 e o cuneiforme babilônico só em 1850. E o cuneiforme é um sistema de escrita importante para esse período, né? Ali da Idade do Bronze, porque é um sistema de escrita que foi utilizado para registrar várias línguas, né? Mas só foi decifrado em 1850. Um outro cenário é que a escrita é conhecida, mas não a língua, que é o caso do etrusco, né? A gente vai ter uma documentação ali na Etrúria, né? Registros escritos usando uma forma modificada do alfabeto grego, mas a língua etrusca em si não é conhecida. A gente tem pouca documentação, muita coisa da Etrúria foi destruída, né? Então a gente tem pouca documentação, então ainda não se conseguiu entender a língua, o etrusco. E no caso do linear B, a gente tem um dos piores cenários possíveis, né? Que nem a língua, nem o sistema de escrita são conhecidos, né? Então, da onde que a gente parte, né? Ah, Só lembrando, né, que às vezes, como no caso dos hieróglifos egípcios, você tem esse caso também que, a princípio, nem a língua nem o sistema de escrita era conhecida, né? Mas você pode ter documentos bilíngues ou trilíngues, né? Aqui é a Pedra da Roseta, que na verdade nem foi ela que ajudou na decifração, foi um obelisco, mas depois ter um outro documento como esse, né, em que você tem duas línguas, ajuda bastante, vai ampliando aí a decifração. Mas aí, quando você tem um documento assim, né, em que você tem duas línguas, ajuda bastante, e uma das línguas é conhecida, ajuda bastante, você tem um ponto de partida para o deciframento, né? Então, a Pedra da Roseta, a gente tem duas línguas e três sistemas de escrita, né? Então, a gente tem os hieróglifos, registrando egípcio antigo, depois o mesmo texto em demótico, também registrando egípcio, e o mesmo texto, né, ali, terceira parte é o mesmo texto em grego, na forma do alfabeto, né? Então, como se conhecia o grego e o alfabeto, isso ajudou bastante o deciframento. A gente não tem isso em linear B. Então, no processo de decodificação, porque quando você tem este caso do linear B, a gente tem que enxergar aquilo como um código, é um código que tem que ser quebrado, né? Então, a gente também precisa de dois fatores: ter bastante material, que não é o caso para o etrusco, que eu já comentei,
Em outro vídeo eu também falei que não é o caso do linear A, a gente tem poucos documentos linear A, muito fragmentado, então é bastante difícil você conseguir decifrar o linear A por conta da insuficiência do material, né? E realizar uma análise intrínseca do sistema de escrita, ou no caso do código, para decifrar, para identificar ali padrões, regularidades, ver mais ou menos como aquela escrita funciona, como é que aquela língua que está sendo registrada funciona. Você pode, muita gente fez isso para outros sistemas de escrita, fez com linear B também, mas aí não funcionou. Tentar imaginar, né, mais ou menos onde você está no mundo, que língua poderia ser, e tentar, a partir de uma língua conhecida, tentar equacioná-la com aquele sistema de escrita, né? Isso é um pouco de sorte. Isso aconteceu, mas não para o linear B. E muita gente tentou fazer isso, né? Muita gente tentou partir de uma língua, língua semita, etita, ou etrusco, como a gente vai ver, para tentar equacionar com o linear B, e isso não funcionou. Então vamos pensar que nesse primeiro vídeo eu vou falar dos trabalhos prévios, né? Quem começou esse processo do deciframento, quem contribuiu para esse deciframento, né, mas não concluiu o processo, tá? Então a gente tem o Evans, que é o arqueólogo que escavou Knossos, que foi o que descobriu as primeiras tabuinhas em Knossos, né? E ele foi muito perspicaz e de cara, né, ele identificou três, ele encontrou três sistemas de escrita, tá? Eu já falei isso no primeiro vídeo, né? Tem hieróglifo em Creta e tem duas escritas silábicas, né? O hieróglifo, obviamente, ele identificou, mas ele também foi muito perspicaz em diferenciar o linear A e o linear B. Ele percebeu que eram sistemas de escritas diferentes, embora tenha pensado que era a mesma língua, né? Dois momentos da escrita, né? A escrita teria evoluído, mas ele percebeu que há diferenças, né? No linear A, nos sinais também, no linear B, e como essas escritas estavam colocadas. Ele deduziu pelo número de sinais que essas escritas eram silábicas, né? Pelo número de sinais que você encontrou, que não era nem pouco para ser um alfabeto, nem muito para ser uma escrita pictográfica, que provavelmente era uma escrita silábica. Ele também identificou o sistema numérico, que a gente viu, né, que é bastante intuitivo, né, não é muito difícil. Ele também identificou, ele começou a identificar palavras que tinham a mesma raiz e terminação diferente, mas ele não prossegue nessa análise, né? A escavação de Knossos, o edifício de Knossos é monumental. Então, a escavação e a publicação de Knossos, mais a publicação do que a escavação, tomou muito do tempo do Evans, né? Então, ele se dedicou muito aos vários volumes de publicação do edifício de Knossos e acabou relegando um pouco as tabuinhas, tanto que elas só foram publicadas em 50 depois, em 52 ele já tinha morrido, então foram outras pessoas que se encarregaram da publicação final deste material. Uma outra pessoa importante que eu já mencionei também, o Emmett Bennett, né? Ele é um filólogo, né? O filólogo é uma pessoa que estuda as línguas antigas a partir do seu registro escrito, né? Então, a partir das escritas antigas, eles estudam essas línguas, né? Ele trabalhou junto com Carl Blegen, que é o arqueólogo que escavou Pilos, então ele teve acesso ao material de Pilos, é ele que publica depois da guerra, né? Ele que depois vai pegar essas tabuinhas e vai estudá-las. O material de Pilos é menos numeroso, a gente já viu também, que o de Knossos, mas as tabuinhas são mais completas, estão mais inteiras, né? Então é um material bastante interessante de trabalhar. Então, ele fez um trabalho importante em identificar os sinais. A gente viu também, né? A gente já viu que, como é uma escrita feita à mão, há uma diferença de caligrafia, né? E em Knossos, por conta do caráter fragmentário das tabuinhas, é muito difícil confundir alguns sinais, né? Não diferenciá-los. O Bennett conseguiu fazer isso com material de pilos, né? Então, ele cataloga todos os sinais encontrados. Isso nos 87, 89 sinais encontrados, então isso é um ponto de partida muito importante. Ele também conseguiu identificar um sistema de peso e medidas. Além do sistema numérico, para algumas mercadorias específicas, elas são mensuradas pelo seu peso ou por medidas líquidas, né? Ele identificou esse sistema que é bastante, eu nem trouxe ainda, né? Ele é bastante complexo, né? E foi ele que classificou as tabuinhas a partir dos pictogramas, foi isso que eu mencionei numa outra conversa, né? Ele identificou que o tema principal de cada tabuinha estava ali no pictograma. Ele estabeleceu aquela classificação por letras, né? A lista de homens e mulheres, a gente já viu isso, né? A partir dos pictogramas. Isso foi muito importante.
A terceira pessoa, né, que ajudou bastante na decifração, e aqui eu estou falando do caminho que levou à decifração, né? Vocês tenham em mente que durante esses 50 anos até a decifração, várias pessoas, vários estudiosos, vários pesquisadores se debruçaram no linear B e tentaram decifrá-la. A maioria a partir de uma língua, né? Tentando algumas línguas e tal, né? Então, esses caminhos foram bastante infrutíferos. Então, estou trazendo aqui o que levou realmente, o trabalho que levou à decifração. Então, a gente tem um importante trabalho da Alice Cober, que durante muito tempo foi esquecida, né, ficou ali um pouco apagada, né. Ela é uma classicista, ela era professora de estudos clássicos num colégio, né, então ela tinha pouco tempo, na verdade, para fazer esse tipo de trabalho. Ela dava aula o dia inteiro, todos os dias, né, e fazia isso à noite, quando ela chegava em casa, toda noite, ela ficava horas ali se debruçando. Ela teve pouco acesso ao material, mas pro final da vida que ela viu algumas, ela foi para a Inglaterra e pôde ver algumas tabuinhas de gnósticos, ela não conseguiu ver o material de Pilos, né? Teve alguma coisa que foi publicada ilegalmente, que chegou até ela, mas ela teve muito pouco acesso ao material e ainda assim fez um trabalho extraordinário. O que que ela vai fazer? Um estudo sistemático da estrutura da língua, né? Ela vai olhar essa documentação e identificar mais ou menos, né, como essa língua, né, a escrita está sendo usada para registrar uma determinada língua. Então, ela estuda, por exemplo, a frequência de cada sinal, né, palavra por palavra, quais são os sinais, quais são os sinais mais frequentes e a posição do sinal nas palavras. Então, no começo, se aparece mais no começo, no meio, no final, né? Ela vai fazer inúmeros cartas, né? Inúmeros cartões com cada palavra, e com cada sinal. Então ela podia, vou mostrar, né? Ela podia comparar duas palavras pelos cartões e rapidamente perceber que tinham os mesmos sinais e que de repente aquele sinal estava na mesma posição em palavras diferentes. E a partir desse estudo, ela identificou sinais que diferenciavam gênero, masculino e feminino, e os sinais de que era uma língua declinada, né? Ah, provavelmente indícios de que era uma língua declinada. Aqui está o material que ela trabalhou. Ela está trabalhando no pós-guerra, nos Estados Unidos. Havia um problema de falta de papel, né? No pós-guerra tinha um problema de falta de papel. Então ela usava a parte de dentro dos maços de cigarro para fazer os cartões, né? E aí ela estudou, né? Isso é uma parte do arquivo dela, né? Desses cartões que ela vai fazer analisando palavra por palavra. Então, por exemplo, uma coisa que o Evans já tinha pontuado, né, que você, de repente você tinha palavras que tinham o mesmo começo e aí os sinais finais eram diferentes. O Evans já tinha apontado isso, mas ele não prossegue muito para fazer análise disso. É ela que vai fazer essa análise. Ela vai identificar várias palavras que têm terminações diferentes, que ela vai chamar de caso um, caso 2 e caso 3, né? Isso é um forte indício de que a gente está lidando com uma língua que tem declinação, né? Que tem uma inflexão, né? Como é o grego e o latim, por exemplo, né? Que são línguas que são declinadas, né? O caso é dado, a palavra é dado pela sua terminação, né? Então, o que vai te dizer se aquela palavra é um sujeito ou é um objeto, que tipo de objeto que ele é, direto, indireto, é a terminação da palavra. Não é onde ela está na frase, mas é a terminação da palavra. Então, né, para quem conhece um pouco, é o caso do latim, é o caso do grego, né? Então, ela identificou, nesse estudo sistemático dela, né, esses casos, essas palavras que você tinha. Eu vou pegar aqui, né, esse exemplo, a mesma raiz, mas tinha terminação diferente, né? O que que isso diz para ela, né? Isso vai dizer para ela que esses dois sinais aqui compartilham a mesma consoante, porque vem da mesma raiz, mas que provavelmente tem uma vogal diferente, por isso que são sinais diferentes, né? Então ela vai fazer isso para todos os casos que ela encontra, né? Então ela começa a identificar sinais que provavelmente compartilham a mesma consoante, mas que têm vogais diferentes. Ela também percebeu, a gente já viu esse tipo de documento, né? Naquelas listas que a gente tem e que no final tem uma palavra que provavelmente indica total, né? Que isso foi o Bennett que identificou, né? Nesse tipo de documento, geralmente não, sempre quando você tinha o pictograma que foi identificado como homem,
você tinha estes dois sinais para identificar o total. E quando você tinha na lista só mulheres, né, o ideograma de mulheres, você tinha esta outra palavra para identificar as mulheres. Então, o que que a gente está vendo aqui? A mesma raiz, né, mas uma terminação diferente, o que provavelmente indica diferenciação de gênero, masculino e feminino. E aí ela transportou isso para os documentos que tinham animais. E aí, quando você tinha essa terminação que estava associada ao masculino, você tem os animais machos. E a terminação que estava no total das listas de mulheres, e vão identificar os animais fêmeas, né? Então, aí ela consegue identificar os pictogramas para machos e fêmeas nos animais. Outra coisa, que ela conseguiu identificar em vários documentos, né? Isso aqui são documentos de gnoses, né? Que você tem o ideograma de mulher, às vezes vinham essas duas palavras que ela deduziu que deveria dizer menino ou menina, né? Crianças, filhos e filhas, meninos ou meninas, né? E aí também a gente vai ter a diferenciação de gênero, né? Ela não consegue, né, prosseguir os estudos, ela morre em 50, né, bastante jovem, e não vai ter acesso nem à publicação total dos documentos de gnóstios e viu pouquíssimo dos documentos de Pilos, né? Então, ela morre precocemente, mas ela deixa uma base importante, a gente vai ver na semana que vem, no próximo vídeo, para que o deciframento fosse realizado. Então, por hoje era isso que eu queria discutir com vocês, para não ficar muito longo, né? Eu acho que discutir um pouco o deciframento aqui é bastante complexo, né? Então, hoje eu termino por aqui e na próxima sexta-feira a gente vai ter o vídeo de como aconteceu o deciframento. Muito obrigada, até a próxima.